nome é Denismara Pereira Diniz, eu sou a filha mais nova de Euclésio Soares Diniz, que é um mestre bibi. Eu vim contar um pouquinho da história dele, né? O que eu sei. Ele nasceu em Oroz, muito pequeno ele foi dado para um caminhoneiro que ficou com ele, né? E ele veio fugido de Sobral porque ele não queria ficar com esse caminhoneiro e a mãe dele tinha vindo embora para cá, para Fortaleza, e ele veio atrás da mãe e dos irmãos. Chegou em Fortaleza, ele encontrou uma parte da família e cresceu aqui em Fortaleza como um entregador de carvão numa bicicleta. Encontrou uma tia dele que passou a morar com ela, a adolescência toda, cresceu com ela e viveu com ela. Ele serviu o quartel no 23BC e lá ele fez uns bustos lá para o quartel. Mas antes disso, ele fazia escondido umas imagens com o pai dele, que o pai dele era escultor. Fazia um santinho pequenininho de madeira. E ele pegava o canivete escondido do pai dele e ia fazendo uns carrinhos, uns bichinhos, fazendo algumas coisas escondido porque o pai dele não deixava. Então, depois do quartel que ele serviu, ele era cantor também. Ele cantava numa banda. E ele foi para Canindé com um grupo para tocar lá. E lá ele conheceu minha mãe, que era Luísa Yara. Daí, então, ele começou a trabalhar, fazer umas esculturas de madeira e foi convidado a fazer a estátua de São Francisco da Praça, aquela menor que tem na entrada da cidade. Isso foi em 1958, por aí. Ele fez essa imagem da entrada da cidade. Logo em seguida, ele foi fazendo outras imagens que tem na cidade, né? Que tem a Via Sacra, que tem no monte, tem outras imagens que estão espalhadas pela cidade. Bom, falar do meu pai é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. Fácil porque ele foi o melhor pai do mundo. Tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Até a cantar, ele me ensinou. Quando eu era pequena, 3 anos de idade, ele dizia: minha filha, vem aqui, vamos cantar aqui com o papai. E todas as músicas antigas de Seresta, eu sei por quê. Eu aprendi com ele. E a minha arte também foi com ele. As cores, que eu não fiz curso, não fiz faculdade, porque a arte, para mim, era o mais importante. E ele sempre me dizia: minha filha, siga essa arte, porque você tem um dom. Você aprende muito fácil. A desenhar também. No colégio, ele no começo fazia meus desenhos. E um dia ele disse: minha filha, faça seu desenho, porque você é uma grande desenhista. E assim eu fiz. E meus primeiros passos de arte, de cultura, tudo foi com meu pai. Nunca foi um pai de brigar, de bater. Ele só queria o nosso bem. A primeira estátua que ele fez, assim, de valor, foi o São Sebastião em Mulungu. Ele fez aquela imagem, e na época não tinha nem andaimes de ferro. Os andaimes eram feitos de madeira, de bambu, que era amarrado uma parte na outra, e foi feito essa imagem. Ele é composto de tijolo, barro, cimento, e foi a primeira imagem grande que ele fez. Ele foi para o Maranhão, e do Maranhão ele foi para o Rio de Janeiro, mas ele foi para o Rio só. E ele encontrou
um senhor que pediu a ele que fosse na Escola de Belas Artes que tinha no Rio de Janeiro, e esse senhor deu um cartão a ele que ele apresentasse nessa escola. Então, quando ele chegou na Escola de Belas Artes, que ele não sabia quem era a pessoa que tinha dado o cartão a ele, quando chegou na escola, ele entregou o cartão e um funcionário da Escola de Belas Artes e viu que o cartão era do presidente Médici. Ficaram encantados com aquilo, passaram ele para ele poder estudar na Escola de Belas Artes. Pediram a ele para fazer uma amostra do que ele sabia fazer. E ele fez um busto de São Francisco. E lá disseram, não, você não tem que estudar, você tem que dar aula. A partir daí, ele vendeu todas as imagens que ele tinha e levou a minha mãe, com 7 filhos, para o Rio de Janeiro. E passou uns tempos, começou a trabalhar para a Globo, ele trabalhou para o Roque Santeiro, na novela do Roque Santeiro, ele trabalhava para as séries, ele trabalhava fazendo as obras, várias obras da época, de imagens que tinha nas novelas, era ele que fazia. Todos os anos ele vinha com a minha mãe passear aqui no Ceará, né? Em Canindé, na verdade, porque a família da minha mãe ficou toda aqui. Com isso, ele foi chamado para fazer a estátua de São Francisco. E nessa época, que foi em 2003, a minha mãe faleceu. Então ele não tinha concluído ainda a imagem de São Francisco quando a minha mãe faleceu. Isso deixou a gente muito desestabilizado, né? Foi uma situação muito complicada para a família e ele ficou muito triste, claro, né? A perda da esposa. Mas ele continuou, ele concluiu a imagem de São Francisco, criou os filhos dele com o trabalho dele, né? Olá, eu me chamo Cleudes Bergson, mais conhecido no mundo da arte como Dinho Diniz Arte Sacra, e vim falar um pouco do privilégio de ser filho do mestre Bibi. Artista cearense, nascido em Oroz, criado desde a adolescência em Canindé. Esse ícone da arte, da cultura, mestre da cultura, e eu tive o privilégio de ser um dos 8 filhos dele. Esse cara que foi músico de banda baile, que foi jogador de futebol, que caçava, que pescava, e teve 8 filhos, com muito orgulho através da arte, da cultura, junto com a minha mãe, Dona Luiziara Pereira, criou com muito orgulho e respeito os filhos, os 8 filhos. E aí vieram a descendência no mundo da arte. Tem a minha irmã Denismara, que é artista, policromista, Denismara em Fortaleza, Helena em São Domingos, que também trabalha com pintura, com restauração pelas igrejas do Ceará. E eu sou escultor e restaurador de patrimônio histórico, graças à descendência de ser filho do mestre Bibi. É um orgulho gigantesco ter feito parte da vida dele, crescer ao redor dele, brincando muito pequeno, e ele fazendo suas esculturas. E isso foi me inspirando. Ele fez um São Francisco grande, muito bonito, com um pedestal enorme, contando a história de São Francisco no Maranhão. Aí ele fez a Santa de Virges de Calcaia, que foi convidado pelo Hernani Viana, né? Da Santa de Virges ele fez a Nossa Senhora de Fátima, de fibra, em Nova Fátima. Aí ele foi para o Piauí, ele fez a Nossa Senhora dos Remédios, em Piripiri. Que meu pai é uma pessoa imortal, porque tudo que eu vejo de trabalho dele, eu vejo ele. Nunca ninguém vai se esquecer dele, porque ele deixou um legado que aquelas imagens, a gente vai morrer, mas aquelas imagens vão ficar. Quem nascer hoje, no futuro, vai conhecer a história do meu pai e dizer: eu queria ter conhecido o mestre Bibi. Ele gostava de ser chamado disso, né? E tem imagens que me chamam para restaurar,
que ainda tem pintura da minha mãe e o trabalho do meu pai, a arte deles dois, e que eu tenho pena de apagar aquela pintura. Papai, em várias cidades do Nordeste, você vê esculturas do mestre Bibi nas entradas de cidade. Sei lá, eu devia ter uns 2 anos de idade quando ele fez o São Sebastião no Mulungu, na Serra do Mulungu, São Sebastião de 15 metros. Eu fui criador e co-escultor com meu pai. Tive o privilégio de trabalhar com ele na estátua de São Francisco de Canindé de 31 metros, ponto 25 centímetros. Então, assim, que privilégio falar, homenagear esse ícone da cultura, meu pai, Deoclésio Soares Diniz, o mestre Bibi. Quando eu chego perto desses monumentos, o orgulho de saber que foi ele que fez é muito grande. Ai, é muito grande. Até agora eu só tive coragem de ir uma vez em Canindé, na estátua, né? Chegar no pé da estátua, fui, olhei, veio a lembrança toda de como foi feita, de como foi construída, as coisas que nós passamos, e vem um orgulho muito grande de dizer, ó, foi meu pai que fez. Eu sou filha do homem que fez a estátua de São Francisco de Canindé. Sabe aquela estátua grande, enorme? Sou filha do homem que fez. Estava lá. Que minha mãe, quando via, ela dava muito, ela gostava de dizer o defeito do que realmente estava faltando, ou estava alguma coisa torta, ou as unhas não estavam feitas. E ela dizia, Bibi, meu velho, ela gostava de chamar de meu velho, faça as unhas, você não fez as unhas da imagem, tem que ter as unhas. E sempre ela gostava de ajudar a consertar alguma coisa que ela achava que estava errado, né? E ele fazia do jeito que ela pedia. Para o pai chegar onde ele chegou, que ele foi considerado, ele recebeu o diploma, né, de mestre da cultura, de tesouro vivo, ele teve um apoio muito grande de uma pessoa que foi muito importante na vida dele desde o começo. E essa mulher foi minha mãe. Então, ela foi o suporte dele, foi o que segurou, foi o pescoço. Porque a gente fala que a cabeça só vira se o pescoço permitir, né? Então, minha mãe foi o pescoço do meu pai. Então, ela seguiu com ele em todos os momentos. Ela começou do zero com ele e foi até o final. Foi até onde Deus permitiu ela dar o apoio a ele, sabe? E tudo que ele fazia, ela dizia, não, isso aqui está errado, o nariz está torto, um olho está embaixo, o outro está em cima. E ele foi se aprimorando. Então, ela colocava exatamente o que ele tinha que fazer para melhorar as imagens dele. Então, tinha o apoio da minha mãe durante esses anos todos. Até o momento do falecimento dela, era ela que dava o palpite, era ela que dizia, tá bom assim, não tá bom, desmancha, faz tudo de novo. E era assim que ele fazia. Ele obedecia. Eu nunca falei essa palavra para ele, porque a gente a gente é uma pessoa tempo antigo, mas eu nunca falei para ele, pai, eu te amo. E hoje eu diria durante 24 horas que eu amava muito. Pai, que orgulho. Obrigado por tudo. Beijo grande. É difícil estar sem ele, mas eu tenho que seguir, né? Fingir que nada está acontecendo e honrar o que eu aprendi, o que ele me ensinou, que nenhuma escola ensina, que é a dignidade, que é responsabilidade você pegar um serviço e você entregar o serviço pronto, um serviço bem feito, que o cliente possa ficar satisfeito com o que você está fazendo. Tenho muito orgulho de ter aprendido isso tudo com ele. Meu pai era o melhor
homem do mundo, muito inteligente, de tudo ele sabia. Gostava de ajudar muita gente. O pai gostava de ajudar todo mundo, não importa quem fosse. Desconhecidos, tudo ele gostava de ajudar. Por eu ser a filha caçula, ele tinha uma preocupação muito grande comigo. Ele achava que eu não ia conseguir ir para frente, porque tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. A minha mãe não queria engravidar de mais um filho. E ele queria ter uma menina. Ele queria mais uma menina. Foi ele que me acalentou, foi ele que dava a minha mamadeira, foi ele que me botava para dormir. Então eu era a filha caçula que foi criada por ele, no colo dele. Então eu queria dizer, se ele estivesse me ouvindo, que eu sei que está, o mais interessante é isso, eu sei que ele está me ouvindo, eu queria dizer que o trabalho que ele teve comigo, que tudo que ele me ensinou, que a preocupação que ele teve em deixar essa profissão, que ele se preocupava se eu não ia ter condições financeiras de poder seguir a vida, sabe? E eu tô seguindo. Eu queria que ele visse, que eu sei que ele tá vendo, né? Mas eu tô seguindo, pai. Tô trabalhando na profissão que o Senhor me ensinou. Tô esculpindo um Dom Bosco de 1,80 m e tá ficando lindo. E tô fazendo sozinha, do jeito que o Senhor me ensinou. Em medir, em ampliar, em botar defeito, em tirar defeito. Esperar clarear a mente. É difícil estar sem você, mas tá dando certo. Devagarzinho tá dando certo. A falta que me faz é... eu tento compensá-la com as coisas que aprendi, com a oportunidade que Deus me deu de ser sua filha, de estar perto nos últimos momentos da sua vida. Não tive presente no seu enterro porque eu acho que é querer demais de mim. Eu não conseguiria ficar de pé e ver você sair de perto de mim. Mas eu tenho honra de ser sua filha, eu tenho honra de carregar seu nome nas costas e ver que tudo que você me ensinou não foi em vão. Então eu agradeço muito a Deus por ter me dado o Senhor como pai, ter me honrado de ter o Senhor como pai. E eu poder ter aprendido tudo que eu aprendi. Além de pintura, de restauradora, hoje eu sou escultora. Graças a Deus eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa oportunidade dos seus ensinamentos.